Trabalho como barman num barzinho da zona sul do Rio de Janeiro. O lugar é pequeno, mas sempre movimentado, especialmente nas noites de sexta e sábado. A galera vem pra beber, conversar, esquecer dos problemas. Eu já tô acostumado com o barulho, com as risadas altas, com os bêbados que acabam exagerando. Faz parte do trabalho. Geralmente o bar fecha por volta das 3 da manhã. Depois disso só fica eu, o gerente e o segurança, arrumando as coisas e contando caixa. Mas, naquela noite, algo diferente aconteceu. Algo que ainda me deixa arrepiado só de lembrar. Era uma sexta-feira e o bar estava lotado. O pessoal estava animado, como sempre, mas eu não conseguia tirar os olhos de um homem que tinha entrado há pouco. Ele não parecia se encaixar ali. Sentou-se no canto do balcão, sozinho, e ficou observando tudo com um olhar distante. Usava um terno preto, algo meio fora de lugar para o ambiente informal do bar. Mas o que mais me incomodava era o jeito que ele me olhava. Cada vez que eu passava perto, sentia os olhos dele em mim. Eram olhos escuros, profundos, que pareciam ver através de mim. No começo, tentei ignorar. Tem gente esquisita por todo lado, né? Mas quanto mais a noite avançava, mais aquele homem me incomodava. Ele não pedia nada além de uma dose de whisky, que mal tocava. Ficava lá com aquele copo na mão, só observando. Enquanto o bar ia esvaziando, ele continuava no mesmo lugar. E eu não conseguia parar de sentir que algo estava muito errado com ele. Lá pelas 2h30, o bar já estava quase vazio. Só sobravam alguns poucos clientes terminando suas últimas bebidas. O gerente já tinha ido para o escritório e o segurança estava na porta, garantindo que ninguém entrasse mais. Eu comecei a limpar o balcão, me preparando para encerrar a noite. Foi quando o homem levantou a cabeça e finalmente falou comigo. A voz dele era baixa, rouca, como se ele estivesse se esforçando para falar. Já está fechando? Eu assenti, tentando soar normal. Tá, sim. Mais uns minutos e a gente fecha. Ele deu um meio sorriso, mas não era um sorriso amigável. Era um sorriso que me fez sentir um frio na espinha. Ele então levantou o copo e balançou levemente, indicando que queria mais uma dose. Enchi o copo dele, tentando não demonstrar o desconforto que sentia. Enquanto ele pegava a bebida, as mãos dele roçaram nas minhas, e o toque foi frio, mais frio do que o normal, como se ele estivesse sem vida. Ele deu um gole, mantendo os olhos fixos em mim, e depois falou de novo. Você trabalha aqui há muito tempo? Uns 3 anos já. E você é a primeira vez aqui? Perguntei, tentando desviar o assunto. Sim, primeira e última. Aquela resposta me pegou de surpresa. Tentei entender o que ele queria dizer com aquilo, mas antes que eu pudesse perguntar, ele continuou. Sabe, tem noites em que a gente sente que algo ruim vai acontecer. Noites em que a escuridão parece mais densa, mais pesada. Você já sentiu isso? Eu não sabia o que responder. A maneira como ele falava, o jeito que ele me olhava, tudo aquilo parecia surreal. Meu estômago estava embrulhado e eu só queria que ele fosse embora. Mas ao mesmo tempo, era como se algo me prendesse ali, como se eu não pudesse sair até ouvir tudo o que ele tinha a dizer. Ele terminou a bebida de um gole e colocou o copo no balcão com uma delicadeza estranha. Depois se levantou lentamente, ajeitando o terno. Acho que está na minha hora, disse ele, sorrindo de novo. Mas dessa vez o sorriso tinha algo de ameaçador, algo de malicioso. Eu só conseguia acenar com a cabeça, sem saber o que esperar. Ele começou a caminhar em direção à saída, mas parou de repente a poucos passos da porta. Virou-se para mim mais uma vez, e então disse algo que nunca mais vou esquecer. Tome cuidado com o que você deseja, garoto. Às vezes a noite traz mais do que a gente está preparado para enfrentar. E então ele saiu, desaparecendo na escuridão da rua deserta. O bar estava silencioso, e eu fiquei ali, parado, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O segurança, Carlos, se aproximou, perguntando se estava tudo bem. Eu disse que sim, mas estava mentindo. Não estava nada bem. Havia algo de profundamente errado naquela noite, e eu sentia isso em cada célula do meu corpo. Terminei de fechar o bar em silêncio, mas o desconforto não passava. Era como se a presença daquele homem ainda estivesse ali, pairando sobre o lugar. Quando finalmente fechei a porta e desliguei as luzes, percebi que o bar estava mais escuro do que o normal, como se a luz não conseguisse mais penetrar as sombras. Desci a rua em direção ao ponto de ônibus, tentando afastar os pensamentos. Carlos ficou um pouco atrás, trancando o portão, e eu resolvi esperar por ele. Quando ele finalmente chegou, começamos a caminhar juntos. O silêncio entre nós era pesado,
como se ambos estivéssemos pensando na mesma coisa. Foi então que ouvimos um som. Vinha de um beco escuro logo à frente. Era um som de algo se arrastando, um barulho molhado, como se alguém estivesse comendo. Carlos me olhou e eu vi o medo nos olhos dele. Mas ao mesmo tempo a curiosidade falou mais alto. Devagar nos aproximamos do beco, tentando ver o que estava acontecendo. O que encontramos lá foi uma visão que me assombra até hoje. Era o homem do bar. Ele estava agachado no chão, de costas para nós, com algo nos braços. Quando nos viu, ele se virou devagar, e o que vi me fez quase vomitar. Ele estava segurando o corpo de uma mulher. O rosto dela estava desfigurado e havia sangue por todo lado. Mas o pior era o rosto dele. Estava coberto de sangue, os olhos ainda mais escuros do que antes, como se não houvesse mais nada de humano neles. Ele sorriu, mostrando dentes manchados de vermelho. Carlos tentou recuar, mas tropeçou e caiu no chão. O homem avançou rápido, mais rápido do que qualquer ser humano deveria ser capaz. Em segundos ele estava em cima de Carlos, suas mãos cravadas no pescoço dele. O som do osso quebrando ecoou no beco, e eu senti o mundo girar. Tentei correr, mas minhas pernas não obedeciam. A cena na minha frente era grotesca demais para processar. Vi Carlos sendo despedaçado, e tudo o que eu conseguia fazer era olhar, paralisado pelo terror. Quando finalmente consegui me mexer, o homem se levantou, ainda sorrindo, o rosto coberto de sangue. Ele me olhou, e naquele momento, soube que eu seria o próximo. Sem pensar, corri o mais rápido que pude, sem olhar para trás. O som dos passos dele me seguia, mas eu continuei correndo, tentando chegar ao bar, a algum lugar seguro. Quando finalmente consegui entrar e trancar a porta atrás de mim, desabei no chão, ofegante. O silêncio voltou a reinar, mas eu sabia que ele estava lá fora, esperando. Fiquei ali, encostado na porta, tentando pensar no que fazer, mas no fundo, sabia que não tinha mais saída. Ele me avisou. Disse que a noite traz mais do que a gente está preparado para enfrentar. E agora, eu era a próxima vítima. Enquanto ouvia os passos dele se aproximando da porta, fechei os olhos e esperei pelo fim, sabendo que nunca mais veria a luz do dia.